sincronia. Quero fazer a versão moderna desse experimento para vocês. Bom, como eu não sou experimental, a chance de dar grande é muito errado, mas eu tenho aqui 2 metrônomos que vão ter o papel do nosso pêndulo. E o que eu vou fazer, eu vou ajustar os 2 metrônomos na frequência máxima deles. Claro, são 2 metrônomos idênticos. Quando a gente comprou pela internet, a gente comprou da China, mas comprou eles idênticos. Mas, como eu disse, não existe coisa idêntica. Ou seja, as peças que constituem esses 2 metrônomos, elas são diferentes. Então, se eu colocar os dois pêndulos agora para oscilar livremente, os 2 metrônomos, todo mundo percebe que eles não estão juntos? Vocês conseguem ouvir? Eles não estão sincronizados, concordam? Todo mundo concorda? Alguém questiona? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Não? Não, a gente pode... Agora parece que eles estão sincronizados, mas se você esperar, eles vão sair de sincronia. O que a gente está vendo aqui é um fenômeno parecido com batimento, né? Esperançosamente eles vão sair de sincronia em algum momento próximo. Enquanto eles não saem, o que eu tenho aqui é simplesmente 2 pedaços de tubo de PVC. Pronto, milagrosamente saíram de sincronia. O que eu vou fazer agora? Todo mundo concorda que saíram de sincronia? Perceberam o que aconteceu? Eles entraram em sincronia. O Huygens falou o seguinte, ele ficou maravilhado e perturbou o experimento. Falou, passei 6 dias perturbando, ele sempre voltava. Vamos tentar perturbar para ver o que acontece. A pergunta é agora, por que eles entraram em sincronia? Hoje a gente sabe descrever precisamente o que acontece. A gente sabe descrever as equações dos pêndulos. São 2 movimentos, são 2 osciladores periódicos. E a gente sabe descrever por que eles acontecem, através da iteração. Se vocês perceberem aqui, não sei quem consegue perceber, talvez está um pouco longe, mas quem reparar vai ver que a madeira está oscilando. Vocês conseguem? Tem que ter interação, mas tem que ter um grau de liberdade. Isso não consegue fazer. Você tem que colocar esses trocinhos que podem fazer. Sim, não precisaria colocar esse. O que eu tenho que fazer é aumentar o acoplamento entre os pêndulos. Quando o acoplamento, ou seja, a quantidade de informação que passa de um pêndulo para o outro, atinge um certo grau, eles vão passar a se mover de forma sincronizada. O que essa madeira está fazendo aqui é atuando como se fosse uma espécie que a gente chama de física de campo médio. Um pêndulo sabe do outro pelo movimento da madeira. Então esse é um problema. O que a gente está vendo aqui são sincronização de osciladores periódicos. Esse é um problema que está sendo estudado e é muito importante na biologia. Ele é estudado desde 1960 agora. Tem uma matemática muito poderosa para se entender esse problema. Será que eu poderia apagar a luz? Então esse foi o experimento do metrônomo. Deixa eu só... O que vocês estão vendo aqui... Deixa eu tentar voltar aí. Vocês conseguem ver algo piscando ali? Aquilo é um vagalume. Na Malásia... Bom, vocês devem concordar que cada vagalume ele pisca de uma frequência que só depende dele, não é? E essa frequência varia de vagalume para vagalume, vem do nascimento. Mas o que acontece é que esses vagalumes da Malásia, vou soltar mais uma vez, esses vagalumes, de novo um único vagalume,
Eles se reúnem nas margens dos rios e eles passam miríades deles, milhares deles. E eles passam a piscar em uníssono. Bom, eles passam a piscar em uníssono para fazer o que todo vagalume macho quer fazer, que é atrair a fêmea. E tem esse fenômeno maravilhoso que a gente vê. A primeira vez que esse fenômeno foi descrito foi por volta de 1700. As pessoas acharam que esse fenômeno não existia. Posso ligar? Não. Acharam que esse fenômeno não existia. Que na verdade era o nosso olho tentando ver ordem onde não existe ordem. Mas hoje a gente sabe que o fenômeno existe. E por que esses vagalumes sincronizam? Vocês acham que tem algum vagalume que... O que acontece com esses vagalumes sincronizam? Hoje a gente acha que a gente entende muito bem esse fenômeno de novo. A matemática que descreve esse problema é praticamente a mesma matemática que descreve o problema dos pêndulos, osciladores periódicos que passam a interagir. Quando uma população grande desses osciladores estão juntos, o que você vê é que tem um campo médio, ou seja, a intensidade média dos vagalumes, eles dirigem o vagalume à ordem. Ou seja, a desordem do problema diminui e o que surge é a ordem. Só que, claro, a natureza não é feita só de osciladores periódicos, né? Por exemplo, você sabia que se eu pegar tipicamente um neurônio do seu cérebro, não precisa ser exatamente do seu, mas um neurônio, e medir a atividade elétrica dele, vai ter uma atividade elétrica muito complicada, não vai ser periódica, bonitinha, um oscilador harmônico, por exemplo. Como seria o pêndulo, ou como seria o problema do vagalume. A dinâmica de cada neurônio no nosso cérebro é muito mais complicada que isso. E outra, nós temos no nosso cérebro por volta de 100 bilhões de neurônios. Vocês têm uma ideia quanto é isso? Se você pegar um neurônio e enfileirar um neurônio em cima do outro, você consegue chegar até a Lua. Essa é a quantidade de neurônios que você tem no seu cérebro. E é claro que os neurônios, eles estão acoplados formando uma estrutura complexa. Se você fizer uma conta, uma estimativa rápida, e você fala o seguinte, eu vou acoplar todos os neurônios do meu cérebro com todos. Você vai chegar à conclusão que a nossa cabeça teria que ter, o nosso crânio, teria que ter o diâmetro por volta de 1 quilômetro. Então, obviamente, eles não interagem todos com todos. Antes, o que acontece, aqui é um pedaço do córtex, é que os neurônios, eles têm uma estrutura de interação. Os neurônios crescem no seu cérebro, eles vão preferir se conectar uns com os outros. Eles vão tender a se conectar com os que estão próximos, mas tem certos neurônios no seu cérebro que viajam, saem de uma extremidade do cérebro e vai para outra. Tem neurônios com 1 metro e eles fazem uma estrutura complexa. Eles montam uma rede complexa, eles trocam informação. O único neurônio não seria capaz de fazer nada, né? Mas a miríade de neurônios e a interação, eles interagindo, dá lugar para processos cognitivos, dá lugar ao seu pensamento, à sua fala, a como você vê, como você percebe a realidade e o mundo. Isso é um problema que, então, neurônios que estão interagindo numa rede, e essa rede é estruturada. Tá claro? Tem uma estrutura de conexão. Não é só no cérebro que essa estrutura se encontra, né? Se você pensar aqui, a rede de relacionamentos que você tem, tudo bem? Talvez você senta todo dia na sua classe do lado daquela pessoa, mas você não é amigo dela. Concorda? Você não tem relação de amizade nenhuma com ela. Mas uma pessoa que mora em outra cidade, você tem relação. Por exemplo, esses dois indivíduos aqui, eles podem estar geograficamente próximos, mas eles não têm amizade aqui. Se cada link aqui representasse uma conexão de amizade, né? Esses dois não teriam amizade. Se você pensa no seu ciclo de amizade, você vai ver que não é... O seu ciclo de amizade tem uma estrutura. Você não é amigo da sua classe toda. Assim como os professores aqui também não são amigos de todos os professores, né? Tem uma estrutura do quê? De amizade. A rede de relacionamentos tem uma estrutura. Um dos trabalhos que eu mais gosto, que eu mais acho interessante, é um trabalho de sociologia, foi publicado em 1991, e esse é o título do trabalho. O título do trabalho é o seguinte, ó: por que os seus amigos têm mais amigos que você? Agora, quero que você pare um pouco e pense se você acha que seus amigos têm mais amigos que você. Sim ou não? Ninguém se manifesta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Tudo bem. Mas se você pensou, viu que seus amigos têm mais amigos que você, vocês não precisam ficar tristes. Porque isso é um fenômeno estatístico, não tem a ver com você. Tudo bem? Estatisticamente, se você fizer um sampling sobre todas as redes, você vai ver que o número de conexões dos seus vizinhos é maior do que o seu.
Tudo bem? E nesse artigo ele argumenta, por que isso acontece? Bom, primeiro, você pode na verdade existem pessoas que não têm amigo nenhum, concorda? Mas você também é um amigo dessa pessoa, porque essa pessoa não tem amigo nenhum. Em geral, quando você entra aqui, por exemplo, você entrou no instituto, vai procurar fazer amizade. A tendência é você fazer amizade com quem? Com quem já tem bastante amigo. Por quê? N razões. Porque a pessoa é simpática, porque os amigos dessa pessoa são bonitos ou são simpáticos. Isso vai valer. A propósito, a mesma pergunta poderia ser feita da seguinte maneira: por que os meus namorados já tiveram mais namorados que eu? Ou no meu caso, namoradas, né? Tudo bem? E pensa nisso da próxima vez que você for escolher uma namorada. Tá? O que acontece então é o que a gente chama na ciência de efeito Mateus. A parábola que Jesus tem no Evangelho de Mateus, ele distribui vários talentos para as pessoas, ou seja, dinheiro, 10 para um para outro. No final, Jesus chega e fala o seguinte: pega o talento que eu dei para esse um e dá para o que tem 10, porque ao que tem será dado mais ainda, né? Tudo bem? Isso então é chamado efeito Mateus. Você tende a fazer amizade com as pessoas que já têm muitos amigos. E isso acumula os amigos dessas pessoas. Então, tipicamente, se você olhar as redes do nosso mundo, elas vão ter uma estrutura desse tipo. Você tem a maioria dos elementos. Vamos pensar que isso aqui é a rede de amizade nossa. Então, esses pontos aqui, essas bolas, estão representando os nossos amigos. E as conexões, pessoas. E as conexões é se tem amizade ou não. Tudo bem? Então, a maioria das pessoas tem poucas amizades, tem um grupo pequeno, aí de repente você tem um cara que tem muitos amigos, o Lula, né? Deve ter muito mais amigos do que eu. Tudo bem? Eu sou um pobre nó daqui, certo? E essas pessoas que têm muitas conexões são chamadas de hubs, tudo bem? Quem são os hubs então? São as pessoas que têm muita conexão, ou seja, são os elementos da rede, são aqueles pontos da rede que recebe muito mais conexão do que a média. E o que acontece é que essas redes que têm essa estrutura, ou seja, que têm esses hubs, elas são abundantes. Se você parar a pensar, na verdade tem trabalho científico sobre isso, que a rede de colaboração científica é assim. Por exemplo, vocês vão terminar a faculdade, depois vão querer fazer doutorado, né? E aí como vocês vão escolher o orientador? A tendência é grande que você escolha o orientador que já tem muito aluno. Por quê? Há N motivos, talvez. Porque, bom, o orientador tem muito aluno, porque ele é muito melhor. Ou então o orientador tem muito aluno, mas você vai entrar, não exatamente pelo orientador, mas porque você é amigo dos alunos do orientador. Mas a tendência é o quê? Quem tem muito aluno vai ganhar mais aluno ainda. A pessoa que recebe muita verba da FAPESP para fazer pesquisa, a tendência é o quê? Você vai recusar a próxima verba dela? Mas a pessoa que recebe pouca verba, normalmente é cortada. Tudo bem? Os aeroportos. Vamos imaginar que eu nasci numa cidade que se chama Jundiaí, 60 quilômetros daqui. A cidade tem um aeroporto que só recebe voo comercial. Se essa aqui fosse uma rede onde essas bolas aqui são aeroportos e as conexões, e se existe um voo de um aeroporto para outra, o aeroporto da cidade, minha cidade natal, seria um desses caras aqui, que quase não tem conexão. Agora, o aeroporto internacional de Guarulhos é um hub. O aeroporto de Frankfurt é um hub. JFK, em Nova York, é um hub, não é? Você tem também conexões entre as cidades. Você imaginar que se fosse uma rede de cidades, onde agora cada bolinha daquela ali é uma cidade, e as cidades estão conectadas se você tem uma estrada que sai da cidade para outra. De novo, a minha cidade natal, Jundiaí, eu conheço duas ruas que passam nela, duas grandes avenidas, né? Tá? Tem apenas duas conexões. Mas São Paulo, quantas avenidas não ligam São Paulo com outras cidades? São Paulo também seria um hub. Página da internet, ou então a rede de computadores, a rede física, as duas também têm hubs. Se você olhar para a minha página, quantos links você acha que deve apontar para a minha página? 2? A da página da minha universidade e algum outro, esperançosamente. Mas e para a página do Google? Quantos links devem existir para a página do Google? A página do Google seria um hub. Agora, uma coisa que eu acho surpreendente também é que no nosso córtex você também tem essa estrutura. Alguns neurônios recebem muito mais conexões do que a média. E algumas regiões do cérebro recebem muito mais conexões do que a média também. No seu cérebro você também tem hubs. Ou seja, é uma rede estruturada e você tem a presença dessa heterogeneidade.
Eu queria que vocês me falassem aqui, ó, 3 chances, essa rede aqui. Do que vocês acham que essa rede é? Eu quero que vocês... Algum corajoso aí para dizer o que é. Vamos lá, Alexei, do que é essa rede aí? É? Chuta, não precisa... Não... É uma rede do quê? Aeroportos. Vamos ver. Qual é o seu nome? Caxerê. Como? Caxerê. Essa rede aqui, do que você acha que é? Chuta, não precisa. Hã? Do que é? Está escrito, Sex Transformer. Está escrito aqui, não é? Tá a referência bibliográfica aqui, muito bem notado, né? Essa é uma pesquisa que foi feita em 2002, um artigo publicado em 2002. Tem a palavra aqui, sex. É uma rede de relação sexual. Antes de eu falar do que essa rede é, bom, de dar mais detalhes, né? A gente sabe que é uma rede de relação sexual. Eu vou falar aqui, então, os indivíduos, eles são... Essas bolas são indivíduos. E tem um link se eles tiveram relação sexual. Essa foi uma pesquisa feita no Colorado em 2002, em 2001 e numa lacuna de 1 ano. Vocês conseguem identificar alguns hubs aqui? Esse cara aqui é um hub, não é? Esse cara aqui também é um hub. Esse aqui também é um hub. Tem cara aí que teve 22 relações sexuais em 1 ano. Ou seja, quase 2 por mês. Agora, esses caras aqui, esses hubs, bom, todos os elementos dessa rede são todos homossexuais. Tá claro? E os hubs, todos eles têm HIV. Tá? Agora você pensa, você quer combater o HIV, você acha que o governo brasileiro, qualquer governo do mundo, teria condição de combater o HIV dando o coquetel para todo indivíduo? É muito caro, é impossível. Você se pergunta, sabendo a estrutura dessa rede agora, qual a melhor forma de combater a doença? Será que seria pelos hubs? Não seria? Aleatoriamente? É um tema que o pessoal pesquisa muito hoje em dia. Você poderia pensar, bom, eu dei exemplo de várias redes aqui que tem essa estrutura de hubs, né? As redes elas tendem a ter hubs. Você poderia pensar, bom, então esse hub ele tem que ter alguma funcionalidade, né? Porque tantas redes do mundo real elas evoluem e apresentam hubs. Em geral as redes crescem, né? A rede não é estática. De repente aparece uma rede ali, pô, do nada ela apareceu. A rede evolui. A rede do seu cérebro ela evolui. Os neurônios eles crescem, eles tendem a se ligar com outros. Nossa rede de relacionamento é uma rede que evolui. Porque as redes do mundo biológico, vamos pensar que a biologia, de alguma maneira, ela otimiza vários processos, porque as redes biológicas, por exemplo, elas escolheram evoluir para apresentar esses hubs. As pessoas se perguntaram muito na última década isso. Porque eles perceberam o seguinte, se a rede tem um hub e você faz um ataque aleatório à rede, o que seria um ataque aleatório? Você escolhe aleatoriamente um dos pontos da rede e mata ele, destrói, solta uma bomba. Elimina aquele ponto da rede. Se a rede tem um hub e ela tem alguma função, se você destruir até 90% da rede, ela continua com a função dela. Isso para ataques o quê? Aleatórios, ataques não planejados. Então parece uma coisa boa, né? Se você precisar de uma rede para ataque aleatório, a rede que tem um hub vai ser muito robusta. Só que por outro lado, o pessoal fala que os hubs também são o calcanhar de Aquiles da rede, né? Pequenos ataques, poucos ataques aqui, nessa rede, por exemplo, 3, você destrói totalmente a rede. Tudo bem? Por exemplo, o terrorista, ele vai fazer um ataque aleatório ou um ataque planejado? Se puder, planejado. Planejado, né? Aí você acha que o pessoal falou assim, vou destruir a infraestrutura brasileira, vai soltar uma bomba lá na minha cidade, Jundiaí. Ele vai tentar soltar uma bomba onde? Em algum hub. Brasília. Não é? Como você define exatamente um hub? Porque tem vários que tem um pouquinho de conexões. Como é que você diz se é um hub ou não é um? Bom, tem a maneira pragmática, né? Você vai na rede e acha o cara que mais tem conexões. Tá, não, e aí seria o hub. Quer dizer, tem um número de conexões, tem que ser uma... Não. É meio na base do qualitativo? Né? Não, na verdade tem um problema mais fundamental que isso. É que as redes que tem hubs, se você olhar o grau, a distribuição dos graus, ela segue uma power law. Isso implica que não existe uma escala característica na rede, você não pode definir quem é um hub.
Mas isso é um pouco mais técnico. Agora, o outro ponto mais interessante, um dos pontos interessantes, é que esses hubs eles facilitam a seguinte propriedade, que é chamada nessa teoria de fenômeno small world, ou fenômeno pequeno mundo. Fala o seguinte, que se você pegar 2 pontos quaisquer da rede, tudo bem? E se perguntar quantos passos, por quantos links eu preciso andar, ou por quantas pessoas eu preciso andar, para chegar de um ponto em outro, estatisticamente, a média sobre todos os pontos da rede, tudo bem? Então fala o seguinte, essa teoria fala que isso vai depender do logaritmo do tamanho, do número de pontos. O que isso significa? Nosso mundo tem aproximadamente, vocês concordam que a nossa rede social tem hubs, né? O nosso mundo tem da ordem de bilhões de pessoas, né? Log de bilhão, aproximadamente 7. Tudo bem? Então 7. Isso significa, perdão? É a ordem de grandeza, da ordem de 7, 8, 5, tudo bem? Então significa que, estatisticamente, para você chegar de uma pessoa a outra da rede, você precisa de pouquíssimos passos, da ordem de 5, 6. Inclusive tem aí na internet, se vocês procurarem o 6 graus de separação. Já viram falar desse jogo? 6 graus de separação do Kevin Bacon, tem até livro escrito pelo principal cientista um dos principais cientistas dessa teoria, que é 6 graus de separação. Ele fala que as pessoas, nós estamos separados uns dos outros por 6 pessoas. Vamos fazer o seguinte experimento aqui, ó. Quem conhece Che Guevara? Quem já encontrou Che Guevara? Alguém levantou a mão, hein? Bom, provavelmente ninguém conhece Che Guevara, já morreu faz muito tempo, né? E você conhece alguém que conhece Che Guevara? Bom, nessa teoria fala que a gente conseguiria chegar no Che Guevara com passos de pessoas da ordem de 10, 5, 6. Bom, eu não conheço Che Guevara, mas o meu orientador, ele estava no congresso em Trieste, encontrou um pessoal, conversa vai, conversa vem, conversou com um cara, ele falou, eu sou irmão de Che Guevara. Ele falou, não acredita nisso. Você é irmão de Che Guevara? Não, Che Guevara morreu faz tempo. Aí ele contou, não, o meu pai era meio assanhadinho, teve filho até tarde, até 60 anos ele estava tendo filho, e realmente ele era irmão de Che Guevara. Ele mesmo não conheceu Che Guevara, mas conheceu o pai do Che Guevara. Então vamos fazer a conta, olha. Entre o pai do Che Guevara, o irmão, meu orientador, eu, vocês. Em 5 passos vocês chegaram no Che Guevara. Então esse é um fenômeno que essas redes têm. A distância entre os pontos é muito pequena, apesar da rede ser muito grande. Tudo bem? E estatisticamente, isso é um ponto importante, estatisticamente o tamanho da rede é pequeno. Então isso é bom, né? Mas também tem como se fosse o efeito colateral. Qual seria o efeito colateral? Se sai uma epidemia nessa rede, a epidemia se espalha de forma muito rápida também, né? Tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero apresentar para vocês alguns resultados que nós temos sobre essas redes e como a gente ataca esse problema. Então vamos fazer o seguinte, a gente começa com essa rede. Então uma rede você tem os elementos, essas bolas, todas as bolas têm dinâmica própria, tudo bem? Porque a gente quer estudar a sincronização espontânea. Então cada bolinha dessa aí tem uma dinâmica própria e elas têm uma estrutura de interação, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, então, eu vou pegar sobre cada elemento desse e vou descrever matematicamente a dinâmica desse elemento. A gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, isso aqui seria a equação do movimento desse elemento. Então a gente sabe fazer isso para o pêndulo, seria provavelmente esse F, seria a equação do oscilador harmônico, né? A gente sabe fazer isso para o vagalume, a gente sabe fazer isso para o seu neurônio, alguns dos seus neurônios, não todos, né? Tudo bem? E eu vou estudar o seguinte modelo. Agora, sobre essa rede, eu vou fazer o seguinte. Para cada elemento desses aí, eu vou colocar exatamente o mesmo conjunto de equações. Tá claro? Exatamente o mesmo conjunto de equações. Só que esse problema é não trivial, porque eu vou escolher esse F, eu vou escolher a dinâmica do elemento para ela ser caótica, ou seja, tem um movimento caótico. O que é um movimento caótico? Tipicamente, os sistemas caóticos, mesmo que eles comecem muito perto, se você começar no instante zero, você dá condições iniciais muito próximas, eles têm a tendência de divergir, ou seja, as condições iniciais se separam uma da outra. Vocês estão vendo nesse filme aqui, você tem 3 condições iniciais. Esse é um atrator, ou seja, um sistema caótico conhecido como sistema de Lorentz.
vocês têm 3 condições iniciais. No começo vocês não conseguiam perceber que tinham 3. Não sei se conseguem perceber agora. Mas agora as condições iniciais elas já se separaram. Exatamente nesse momento, pronto, você perdeu totalmente a previsibilidade do sistema. Condições iniciais que começaram totalmente juntas e passaram juntas por um tempo grande, agora cada uma está de um lado da asa da borboleta. Isso é chamado sistema da borboleta, o atrator da borboleta. Então, ou seja, o sistema é totalmente dependente das condições iniciais. Isso é chamado de efeito borboleta. Ou seja, que as perturbações do problema elas são amplificadas no tempo. Acho que talvez vocês já viram. Isso aconteceu com o meu vizinho. Então o que acontece? Se eu deixar o sistema... Dá para acender a luz? Pode. Se eu deixar o sistema para ele evoluir da maneira com que eles estão, cópias idênticas, caóticas, todos vão se comportar de forma egoísta. Eles vão divergir exponencialmente. A divergência de um do outro é exponencial. Então todo mundo vai pensar só em si mesmo, não vai ter consciência coletiva. O que acontece é que a única forma de você ter um comportamento coletivo é pela soma das influências que os vizinhos vão exercer num dado nó. Tá claro isso? É a única maneira de você ver comportamento coletivo nesse modelo. Do contrário, você não consegue. Então, se eu escrever agora a equação de movimento de um dado nó, seria então a equação isolada, não é? Esse F, mais a soma de todas as influências. Tudo bem? Esse sigma, o que é esse sigma? Esse sigma é o parâmetro de acoplamento. Por exemplo, no experimento que eu fiz aqui com os metrônomos, o sigma é muito pequeno sobre a mesa, ou seja, a interação entre eles é muito pequena, mas o sigma é grande se eu colocar ele sobre a madeira. Então eu consigo controlar, tem que ter um parâmetro para conseguir controlar a força de interação. Eu vou estudar uma influência que é chamada influência difusiva. Significa que o quanto você me influencia só depende da nossa diferença. Se a gente está igual, você para de me influenciar. Mas se a gente está bastante diferente, se o nosso estado é diferente, você exerce uma força grande em mim. Tá. Esse problema, do jeito que eu coloquei, ele foi resolvido... Assim, foi resolvido não, mas a teoria para se resolver o problema foi proposta em 1998 por uma pessoa nos Estados Unidos. De lá para cá, fazem 12 anos, 13 daqui a pouco, e a gente tem estudado diversas redes e o que acontece de uma rede para outra. Por exemplo, algumas coisas que nós aprendemos estudando isso aí é que redes aleatórias elas sincronizam muito melhor do que redes regulares. Por exemplo, essa rede aqui, essa rede tem 4 conexões e essa rede também tem 4 conexões. O que eu estou falando aqui é sincronização global, tudo bem? É uma sincronização onde todo elemento da rede tem exatamente a mesma dinâmica. Essa rede aqui sincroniza muito melhor que essa. As pessoas falam assim, mas por que isso acontece? Por que uma rede vai sincronizar melhor que a outra? Eles fizeram algumas contas e viram o seguinte, aqui nessa rede aleatória, o caminho médio, ou seja, a distância entre os pontos efetiva, também é pequena, é da ordem de logaritmo. Logaritmo do número de elementos. E aqui é da ordem do número de elementos. Então, por exemplo, se você tem uma rede aleatória de 7 da ordem de bilhão, você teria um caminho médio aqui da ordem de dezenas e aqui da ordem do quê? De bilhão. Então eles falam assim, já sei, o problema é que em redes aleatórias a informação passa muito mais rápido, então por isso que ela sincroniza melhor. Aí pensaram, tá bom, a pessoa falou assim, então vamos aplicar esse problema para essas redes heterogêneas, essa mesma lógica. Qual dessas redes devem sincronizar melhor agora? O caminho médio na rede heterogênea é menor do que na rede aleatória. Na verdade, a gente consegue construir redes heterogêneas, ou seja, com essas presenças dos hubs, onde o caminho médio é log do tamanho. Vocês têm ideia disso? Você pega um mol, quanto que é log de um mol? 2, 3? Tá claro isso? Então, log. E qual sincroniza melhor? A homogênea, e não a heterogênea. Então, essa ideia da informação passar mais rápido não tem nada a ver, né? Então, isso ficou chamado por um tempo como paradoxo da heterogeneidade. Esse paradoxo foi resolvido por um brasileiro que trabalha nos Estados Unidos. E o que eles perceberam é o seguinte, olha, na verdade, o problema nessa rede aleatória que tem os hubs é que os hubs eles suprimem o comportamento coletivo global.
Então, uma vez que uma rede tem um hub, é muito mais difícil sincronizar ela globalmente. E se essa rede crescer, praticamente impossível, você não vai conseguir mais sincronizar ela. Então, o problema é que o hub está suprimindo. Aí você parar para pensar, fala, bom, vamos ver o que a gente aprendeu. O cérebro falou que tem hub, né? E sincronização em larga escala no cérebro é ruim. Você pode pensar, então, talvez o cérebro evoluiu para fazer o quê? Para ter hub, porque eles suprimem a existência do quê? De comportamento coletivo global. Mas, aí tem o outro lado. Eu também dei vários exemplos de sincronização que são muito boas no cérebro. Por exemplo, processo de fixação, ondas de sincronização. Falei que os neurônios do seu córtex visual sincronizam. Então, de alguma maneira, a sincronização também está presente. O que a gente andou estudando, e na verdade a gente consegue provar, sob certas condições, essas redes elas evoluíram para permitir outras formas de sincronização. Não sincronização global, mas sincronização, por exemplo, só dos hubs. Imagina essa rede, é possível você ter um estado onde a rede está fora de sincronia, mas os hubs, os pontos em vermelhos, eles atuam em uníssono, eles atuam em conjunto, atuam coletivamente. Só os hubs e não a rede toda. Tá claro isso? Deixa eu dar um exemplo desse fenômeno. Com 3.000, ou seja, uma rede, eu vou pegar 3.000 osciladores caóticos. Eles têm esse nome, são chamados osciladores de Hessler. Então eles têm esse nome e praticamente essa figura aí você estaria vendo a dinâmica desse oscilador. Então, é um oscilador que ele tem 3 variáveis, tudo bem? E aqui eu estou plotando x, y, z, cada uma das variáveis dinâmicas desse problema. Se você fizer a conta pela teoria, você vai perceber que para essa rede que eu estou construindo, então são uma rede de 3.000 osciladores, eu construo uma rede que tem hubs, tudo bem? É chamado, nesse caso particular, nesse exemplo particular, chamado rede de Barabás e Albert. Construo essa rede. Aí eu me pergunto, quantos osciladores eu consigo sincronizar? Para esse problema tem um limite de 70 osciladores. 70 osciladores eu coloco na rede, a rede sincroniza. Se eu coloco 71, a rede sai de sincronia. Tá claro? Eu estou com 3.000 osciladores. Então já passei muito do limite de sincronização total da rede. Então o que vai acontecer, se eu estudar a dinâmica do problema, então por exemplo, em preto aqui esse xn é a variável x do hub. Aqui você está vendo o tempo e aqui é a variável dinâmica. E aqui é a variável x de um outro nó qualquer, o nó 2000 da rede. Tudo bem? Esse hub aqui, esse xn ele tem muita conexão e na verdade ele tem 165 conexões. E esse x2000 ele tem 2. Tá claro? E o que vocês veem aqui é que em nenhum momento eles passam a agir em uníssono. Tá claro? Mas agora, se eu analisar o próximo hub, o que você vai ver, esse xn é o hub, esse aqui é o segundo maior hub. O que acontece? Eles atuam em uníssono. Você até observa algumas flutuações algumas horas, né? A nossa teoria, a teoria que a gente propõe fala que e você pode ver no experimento numérico, que essas flutuações, elas desaparecem no chamado limite termodinâmico, ou seja, quando o tamanho da rede fica muito grande, essa flutuação que você está vendo desaparece, eles sincronizam perfeitamente. Deixa eu apresentar aqui para vocês o que eu vou fazer nesse experimento. Eu estou com um pedaço daquela rede, 3.000, que eu estou apresentando 100. Tá claro? Os hubs eles estão aqui no centro. Não sei se vocês conseguem perceber, uns caras que têm muita conexão. Tá? Eles estão aqui. Esse é um hub, esse é um hub, esse é um hub, esse é um hub. Então eu vou começar numa situação dinâmica, onde eu dou condições iniciais para todos os elementos da rede muito parecidas. Sorteio aleatoriamente, mas dentro de um intervalo muito pequeno. Então elas não são iguais, mas são muito parecidas. E depois eu deixo o sistema evoluir. E vou tirando, como fala, snapshot, sabe? Fotos da rede. Vou tirando fotos da rede e vou apresentar para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Se o oscilador, eu pego 2 osciladores, quaisquer. Sempre o hub, vou usar como referência e um outro qualquer. Vou falar, eles estão, quão próximo eles estão, dinamicamente, ou seja, as variáveis de estado deles. Se estiver próximo 10% ou menos, eu vou pintar de preto essa bolinha. Se eles estiverem distantes 10% ou mais, eu vou pintar de amarelo. Vocês viram que a figura, ela mora num conjunto limitado, né? A figura que eu mostrei, que eu falei, essa aqui seria a cara do sistema. Elas moram num conjunto limitado. Então, o que acontece
é que, imagina a seguinte situação, eu sou um hub e está todo mundo andando nessa sala, né? Como a sala é limitada, o que vai acontecer? Vira e mexe a gente vai conseguir se encontrar. Então vira e mexe você deve ver um ponto ficando preto aqui. Mas é por quê? É porque o problema está morando num conjunto limitado, tá? Se eu soltar a figura agora, eles começam preto, eles têm que separar exponencialmente, acabam separando exponencialmente. Então, os outros pontos eles têm que ficar amarelo, preto, de forma praticamente aleatória, enquanto os hubs, ou seja, as pessoas que têm muita conexão, eles têm que ficar sempre preto. Tá claro? O meu próximo exemplo, eu quero fazer o seguinte. Vocês vão começar a ver daqui a pouco alguns pontos aqui no diagrama. E os pontos no diagrama, eles representam os nós da rede, ou seja, os elementos da rede. E eu vou pintar esse ponto de preto, se eles estiverem 10% próximos dos hubs, e eu vou pintar ele de branco se ele está 10% longe do hub. Tá claro? O que vocês têm que ver é praticamente a mesma coisa. Vocês vão ver essa figura, ela oscilar entre branco e preto praticamente de forma aleatória. Vai começar todo mundo preto, porque eu deixei de novo, de condições iniciais, todo mundo próximo, mas essas têm que divergir. Se vocês perceberem, os hubs eles estão aqui. Quem percebeu? Vocês perceberam alguma estrutura nessa figura? Tem alguma estrutura que vocês percebem nessa figura? Qual a estrutura que vocês perceberam? Dou-lhe uma, valendo R$1 milhão, pode pedir ajuda para os universitários. Como é? Simetria na diagonal? Olha, não era para ter. Se tem, aconteceu alguma coisa muito problemática. Porque a princípio eu organizei esses nós de maneira aleatória. Vocês perceberam que vira e mexe, essa figura se torna preta? Deixa eu soltar. Vamos soltar de novo. Então, teve a divergência, ficou preta. Teve um flash. Aí ficou preta de novo. Todos os osciladores divergindo, ficou preto de novo. O que a gente consegue provar matematicamente, é que uma vez que os hubs sincronizaram, eles não permitem mais uma liberdade na rede. Eles vão forçar os nós da rede a sincronizar por um pequeno lapso de tempo. E vão induzir a existência de ondas de sincronização na rede. Tá claro? Assim como, por exemplo, a mesma coisa acontece em partes do seu cérebro. Quando você vai dormir, começa o processo de fixação de memória. Ou em certas partes do seu cérebro, por exemplo, o tálamo, é uma parte que recebe muita conexão, ela está relacionada com estrutura sensorial, ela recebe muita conexão, ela começa a trabalhar e isso gera ondas no seu cérebro. Ondas de sincronização que se propaga pelo seu córtex. Essa onda é chamada onda alfa. Um fenômeno que a gente está vendo aqui muito similar, só que esse fenômeno a gente consegue entender matematicamente. A gente consegue provar os teoremas relacionados a esse fenômeno. Então aqui seriam as ondas de sincronização. Bom, vamos chegar às conclusões que a gente tira dessa apresentação que eu dei para vocês, coisas que vocês já sabiam na verdade, né? A verdade é que a gente viu aqui, os ricos eles socializam. É claro? Quem são os ricos aqui? São os nós que têm muita conexão. E esses nós que têm muita conexão, eles passam a agir em uníssono, enquanto os pobres nós, que têm pouca conexão, são deixados ao léu. Vocês sabiam disso, né? Não é? Rico, a gente não frequenta o mesmo ambiente que o rico, né? A gente não está em sincronia com o rico, eles estão em sincronia entre eles, né? De alguma maneira, isso pode ser chamado de um efeito Mateus funcional. É claro? Então é um efeito Mateus para a função da rede, e não para a construção da rede. E a outra coisa que a gente viu é que redes heterogêneas, ou seja, redes que elas não são homogêneas, que tem certos caras que têm uma liderança maior, você pode pensar assim, elas evoluíram para permitir vários níveis de sincronização. Tá? Para terminar, só queria fazer uma última coisa. Queria concluir com essa frase do Aristóteles,
Ele fala o seguinte, olha, que o todo é mais do que a simples soma das partes. Muitas vezes a gente é ensinado, por exemplo, o movimento reducionista, né, a gente é treinado nisso, né, que se a gente conhecer a dinâmica de cada uma das partes e como ela interage, a gente sabe explicar o todo, né? E o que a gente está vendo nessa teoria de redes é que isso não é bem assim. Por exemplo, redes metabólicas. Se você eliminar um gene da rede, a rede vai morrer. Mas se você eliminar 10 ou 15, a rede sobrevive. A mesma coisa acontece em ecologia. A extinção de uma espécie destrói todo o ecossistema. A extinção de 10 espécies simultaneamente faz com que esse sistema sobreviva. Por exemplo, estudos recentes mostraram que a gente tem 60% dos nossos genes é similar ao da galinha. Mas a gente não é parecido com a galinha, né? Então, de alguma maneira, tem muito mais do que só a estrutura. Tem também a função de cada elemento. E essa função vai contribuir para o todo. Obrigado pela oportunidade.